Filipenses capítulo 4, versículos 6 até o 9, ouçamos a palavra do Senhor que nos fala assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que fale conosco por meio da sua palavra. Bondoso Deus, mais uma vez nos reunimos como teu povo, sedentos por ouvir a tua lei, meditarmos nela e sermos instruídos na tua vontade para as nossas vidas. Rogamos que mais uma vez o Senhor se apiede de nós, que o Senhor nos dê clareza na compreensão da tua palavra e faça com que o teu desejo, a tua vontade para nós encontre acolhida em nosso coração. Nós oramos na dependência do Senhor, na dependência do mover do teu Santo Espírito por meio da pregação. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa última exposição aqui na carta de Paulo aos Filipenses, vimos que chegamos na parte final da carta. Aqui o apóstolo Paulo começou a dar algumas orientações bem práticas para aqueles irmãos ali de Filipos. Tanto que eu falei que do versículo 2 até o versículo 9 do capítulo 4 é uma sessão muito prática, em que o apóstolo Paulo pega toda a teologia, tudo aquilo que ele havia falado nos capítulos anteriores e transforma em orientações bem práticas. Por exemplo, nos versículos 2 e 3, vimos que Paulo orientou duas irmãs, Evode e Sintique, a pensarem concordemente. Muito provavelmente essas irmãs tinham tido algum problema entre elas, algum atrito, e naturalmente isso levou para uma separação entre elas e uma dissensão no meio da igreja. Paulo também, no versículo 4, orientou os crentes de Filipos a se alegrarem no Senhor, mesmo em meio às perseguições que eles passavam, mesmo em meio às brigas internas, mesmo em meio à presença de falsos mestres e o desejo de falsos mestres judaizantes entrarem dentro da igreja, os libertinos dentro da igreja, eles deveriam se alegrar no Senhor. Mas também no versículo 5, ele orientou aos crentes de Filipos a viverem com moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Agora, na continuação do texto, Paulo passa a dar mais algumas orientações bem práticas para aqueles irmãos de Filipos. O foco do apóstolo Paulo agora é tratar como os crentes devem lidar com ansiedade. Nada melhor do que definirmos logo no início da nossa exposição o que é ansiedade. Ansiedade, de uma maneira bem simples, é o sentimento de incerteza e insegurança que temos a respeito do que pode acontecer, tanto no futuro imediato, amanhã, quando eu chegar em casa, ou até mesmo em um futuro mais distante. O que vai ser de mim daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Eu tenho certeza de que, ao falarmos sobre ansiedade, eu não estou falando de algo que é desconhecido de cada um de vocês. Todo mundo já teve que lidar algum dia, em algum momento, com ansiedade. E ter que lidar com ansiedade faz parte da condição humana, porque todas as pessoas passam com ela, lutam com ela, seja diariamente ou em algum momento específico da sua vida. E ela é gerada quando temos que responder algumas perguntas em momentos de incerteza. Por exemplo, no trabalho. Será que eu vou ser demitido mesmo? Será que aquele colega está tentando puxar o meu tapete? Ou, por exemplo, será que em algum momento eu vou conseguir ser promovido aqui, ganhar melhor? Ou, por exemplo, será que eu terei dinheiro para honrar os meus compromissos desse mês? Já começou o mês aí de agosto. E eu creio que alguém pode estar preocupado se vai ter dinheiro para pagar os boletos desse mês. Ou, por exemplo, os meus filhos se tornarão boas pessoas no futuro? Eles continuarão na igreja? Eles se casarão com boas pessoas, com pessoas de Deus? Ou, por exemplo, como vai ser a minha velhice? Terei dignidade financeira? Possivelmente, a sua condição financeira vai diminuir. E você vai conseguir pagar tudo? Ou, por exemplo, eu estarei sozinho, solitário? Todos me abandonarão? Eu vou perder a pessoa com quem eu sou casado? Ou, por exemplo,
como será o resultado das eleições do ano que vem? Perguntas que são levantadas e que podem trazer ansiedade ao coração de diversas pessoas. Enfim, eu dei aqui uma amostra grátis do que pode trazer ansiedade ao coração dos seres humanos. Enfim, vemos que diversas perguntas feitas a respeito do futuro geram inquietações e ansiedades no nosso coração. A ansiedade, queridos, ela pode variar em intensidade e fatores que a motivam. Há casos em que ela pode ser gerada por uma condição patológica, causada por meio de uma disfunção química, precisando assim de um apoio médico. Os nossos hormônios nos deixam estranhos. As irmãs sabem, né, uma vez por mês, como os hormônios ficam bem bagunçados. E os hormônios podem nos afetar ao ponto de ficarmos mais ansiosos. Com isso, eu quero afirmar que nós podemos crer que nem toda ansiedade é resultado de um problema espiritual. Eu quero repetir. Nem toda ansiedade é resultado de um problema espiritual. Mas há casos, tal como o apóstolo Paulo descreve aqui, em que a ansiedade é resultado de uma deficiência na fé. Ela é de natureza espiritual e não fisiológica, porque ela é fruto da falta de confiança em Deus. É importante que saibamos identificar muito bem, queridos, qual é a origem da ansiedade, seja no nosso coração, seja na vida da pessoa com quem nós estamos lidando, para não darmos remédio para quem precisa de aconselhamento bíblico, e aconselhamento bíblico para um crente que é fiel, mas que, por uma condição de saúde, precisa de remédio. Talvez alguns irmãos saibam aqui, mas um grande servo de Deus, muito conhecido, Charles Spurgeon, ele sofria uma depressão terrível. A depressão de Spurgeon não era por causa de algum pecado. Spurgeon sofria de gota. E esse problema causava ansiedade, depressão em Spurgeon. Para mostrar, queridos, que o nosso corpo, ele sofre as suas avarias, ao ponto de que em alguns domingos era necessário que os diáconos da igreja fossem até a casa de Spurgeon para carregá-lo até a igreja para ele conseguir pregar. Tem um livro muito bom, lançado pela editora Fiel, A Depressão de Spurgeon. Nesse livro você consegue entender como que aquele servo de Deus sofria na alma e no coração. E não era fruto de nenhum pecado na vida dele. Então, aqui nesse texto, Paulo orienta como os crentes devem lidar com a realidade das incertezas sobre o futuro, especialmente na nossa vida, e como isso pode nos levar a uma ansiedade pecaminosa. São vários textos na Bíblia que ensinam como os filhos de Deus devem lidar com a ansiedade. Mas vamos ver, de maneira específica, esse texto, quais são as orientações para lidarmos com a ansiedade. É importante, quando nós entrarmos nesse texto, lembrarmos o tempo todo que o homem que escreveu essas palavras, ele estava preso em Roma, na iminência de receber uma pena capital, aguardando o seu julgamento. Se ele seria liberto da prisão, ou se ele seria condenado com uma pena de morte. Então, nós não estamos falando de um Paulo que está em uma sala com ar-condicionado, sentado com um belo computador, escrevendo a sua carta e está tudo tranquilo com ele. Não. Ele está na iminência de receber uma pena capital. E ele fala, não andem ansiosos. Queridos, ele está aqui como alguém que estava passando por uma situação crítica, que poderia levá-lo à ansiedade. Mas ele, certamente, estava recomendando aos crentes de Filipos um pouco daquilo que ele mesmo vivia. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Podemos perceber que por diversas vezes aqui na epístola, Paulo fala da possibilidade de ser liberto e poder se reencontrar com os crentes de Filipos, como por exemplo no capítulo 2, versículo 24. Mas ele também não desconsidera a possibilidade real de ter que passar pelo martírio, que é o que vemos no capítulo 2, versículos 17 e 18. Ou seja, Paulo estava lidando na pele com a situação de incerteza sobre o seu futuro. Posto isso, queridos, nós vamos agora entrar no nosso texto. Primeiro, entender a estrutura e depois vamos caminhar versículo a versículo. Eu concordo com um comentarista chamado Warren Wiersbe, os irmãos podem ter acesso facilmente a esse comentário, que afirma que Paulo dá basicamente 3 orientações sobre como lidar com a ansiedade, sendo essa então a divisão natural do texto. Interessante que eu estava estudando esse texto e eu gosto de ouvir muitos sermões no texto que eu vou pregar. E eu vi um dos sermões
de um pastor famoso na nossa denominação, e quando eu fui para o livro do Warren Wiersbe, era a mesma coisa. Eu disse, se esse pastor não inventou nada, eu também não vou inventar. Eu vou na divisão certinha aqui, tá? Bem, o Warren Wiersbe, ele sugere que esse texto pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, os versículos 6 e 7, onde Paulo orienta que para lidarmos com a ansiedade, em primeiro lugar, nós temos que orar corretamente. Se você esquecer todo o meu sermão e gravar isso aqui, já vai fazer muito bem para você. A primeira coisa para lidar com a ansiedade, versículos 6 e 7, orar corretamente. Segunda coisa, versículo 8, Paulo orienta a lidarmos com a ansiedade pensando corretamente. E a terceira e última coisa, versículo 9, para lidarmos com a ansiedade, nós temos que viver corretamente. Orar, pensar e viver. Facinho, só gravar, anota aí, e você até o final da exposição vai entender essa estrutura. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, onde para lidar corretamente com a ansiedade, Paulo orienta a orarmos corretamente. O versículo 6, Paulo começa falando o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa orientação do apóstolo Paulo é a mesma que já vemos sendo feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá no Sermão da Montanha, conforme nós lemos no texto da nossa liturgia. Ali o Senhor Jesus Cristo trata sobre a ansiedade que as pessoas têm a respeito de coisas simples da vida, tal como a subsistência. Lembre-se, no versículo 25 do capítulo 6 de Mateus: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que é a vez de comer ou beber. As coisas mais simples. Nem pelo vosso corpo quanto que é a vez de vestir. Coisas simples. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uma pergunta retórica. Absolutamente ninguém pode fazer isso. Nos versículos 33 e 34, o Senhor Jesus Cristo encerra assim, ao falar sobre a ansiedade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus e a justiça de Deus. E todas essas coisas, comer ou beber, o que vestir, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. De maneira bem simples, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, nesse trecho da carta aos Filipenses, ecoando o próprio ensino do Senhor Jesus. Nós podemos destacar também que um dos fundamentos daquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, sobre não andarmos ansiosos por coisa alguma, está no versículo anterior, quando ele fala, perto está o Senhor. A convicção, queridos, de que a volta do Senhor é algo iminente, traz o conforto ao coração do ansioso, sabendo que não há problema que vá cessar diante do retorno de Cristo. Qual é o seu grande problema? Qual é o seu grande problema? Uma doença séria? Em Cristo nós temos a esperança de restauração da nossa saúde. Qual é o seu grande problema? É não ter dinheiro? Em Cristo, nós temos aquele que é o dono do ouro e da prata e que provera aos seus filhos. Perto está o Senhor. Logo depois ele diz, não andem ansiosos de coisa alguma. Você já esteve do lado de alguém com muito poder? E você diz, com fulano eu estou tranquilo. Se eu chegar com fulano, lembram-se da Copa do Mundo aqui no Brasil? Enquanto o Neymar estava ali, a seleção estava caminhando bem. No momento que Neymar não estava mais, a seleção tomou 7-1. A ideia de que eu tenho do meu lado alguém que é importante, alguém que garante a vitória de alguma forma. E é basicamente isso. Temos ao nosso lado o Senhor, Criador dos céus e da terra. Perto está o Senhor. Para que eu vou viver ansioso? Todos os meus problemas serão solucionados. Seja aqui ou seja no mundo vindouro. Logo, eu não preciso de desespero. O andar ansioso, descrito por Paulo aqui, é o mesmo que viver ansioso. Porque o andar aqui é uma ilustração da caminhada da vida. Não andem ansiosos. Então, em alguns momentos, nós podemos ficar com uma severa expectativa a respeito de alguma coisa. O problema é a pessoa que anda ansioso o tempo todo. E a palavra ansioso aqui, na língua grega, ela tem na sua raiz algo que significa literalmente dividido. É uma pessoa que está dividido. E essa palavra descreve bem o estado mental de uma pessoa que está com ansiedade. Porque ela está dividida internamente. É como se houvesse forças puxando para um lado e para o outro. Eu confio em Deus, mas e se der tudo errado? Né? Eu acredito em Deus, mas e se a coisa der errado?
A mente desse tipo de pessoa que anda ansiosa o tempo todo vai de um lado para outro. E a mente do ansioso fica dividida entre confiar em Deus e desconfiar dele. E adiante dessa condição, a mente de uma pessoa ansiosa, ela não para. Por isso que quando estamos ansiosos, nós não conseguimos dormir direito. Você já ficou ansioso e não conseguiu dormir direito? Bem-vindo ao clube. Você não consegue se concentrar no trabalho ou nos estudos. Você não consegue nem mesmo assistir um filme. Se entreter é difícil. E muitas vezes essa pessoa anda distraída. A consequência é que a vida matrimonial da pessoa pode ser destruída, o relacionamento com amigos e o desempenho no trabalho são seriamente prejudicados. É difícil lidar com pessoas que são ansiosas, porque geralmente são pessoas irritadas, nada do que você fala faz com que ela se aquete, tudo está ruim, sempre é pessimista e geralmente toma decisões precipitadas. Isso mostra o quanto que a ansiedade afeta a pessoa ansiosa, mas não só a pessoa que está ansiosa, mas todas as demais pessoas com quem ela se relaciona. É importante destacarmos que o que estamos encontrando aqui da parte do apóstolo Paulo não é uma sugestão, mas é uma ordem. Na língua grega aqui, o verbo está no imperativo. Não andem ansiosos. Então, tanto quanto uma ordem está lá nos 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não andem ansiosos. Abracem essa orientação do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus Cristo dentro dessa perspectiva, que não é um conselho de um amigo, de um parceiro, mas é um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo claramente, não fique ansioso. E queridos, visto que temos um mandamento, podemos crer que viver ansioso é o mesmo que estar em uma atitude de transgressão contra a vontade de Deus. Se a ansiedade é causada pela falta de confiança em Deus, deixe-me falar claramente, isso é um pecado. Mais uma vez, não posso afirmar que toda ansiedade é pecado, pelo fato dela ser causada por motivos diversos, mas podemos crer que boa parte da nossa ansiedade é por se tratar de falta de confiança e incredulidade no Deus que nos amou em Cristo. E essa ansiedade ainda, segundo o apóstolo Paulo, ela não pode ser por coisa alguma. Não andem ansiosos de coisa alguma, ou seja, não há exceções. É como se ele dissesse, pastor, mas veja, eu estou em uma situação terrível, estou na iminência de sofrer um mal. Paulo diz, é coisa alguma, tá? Perto está o Senhor. Nenhum problema, necessidade, expectativa deveria roubar a paz do nosso coração, independente da situação da nossa vida. E então, Paulo começa em seguida a descrever as 3 atitudes que devemos ter para combater a ansiedade. Então, o princípio é, não andem ansiosos, tá, Paulo? E eu vou fazer o quê para poder combater essa ansiedade? O apóstolo Paulo chega ainda na segunda parte do versículo 6 e diz o seguinte, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo fala em tudo, porém. Ou seja, esse porém, ele está começando a passar uma atitude que contrapõe a ansiedade. Não fiquem ansiosos, porém, ou seja, por outro lado, em tudo, ou seja, em todas as ocasiões e em todas as circunstâncias, ele diz, levem a Deus em oração aquilo que está gerando ansiedade em você. Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. A ideia aqui de Paulo é que não devemos ficar remoendo aquilo que nos traz ansiedade, mas nós devemos simplesmente levar diante do Senhor. Então, primeira coisa, veio a ansiedade, não fica remoendo aquilo que está te levando à ansiedade. Paulo diz, muda isso, ora, busca a presença de Deus em oração. Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Apresentem diante de Deus os seus pedidos, sabendo que Ele cuida de cada situação. E nós devemos saber que quando ele fala que nós devemos fazer conhecida diante de Deus, não é que Deus não sabe o que a gente está passando, e a gente busca ele, Deus, eu estou passando por isso aqui. Rapaz, nem vi que você estava passando esse aperto aí. Não, não é sobre isso que Paulo está falando. Ele diz que nós devemos apresentar diante de Deus. Então, essa é a primeira solução que Paulo apresenta para a ansiedade. Apresentar a Deus tudo aquilo que nos dá ansiedade,
por meio de petições diante do Senhor. Então, Paulo mostra que fazemos isso de algumas formas. Fazemos isso pela oração e pela súplica com ações de graças. E aqui o apóstolo Paulo está em um argumento progressivo. Quando ele fala que nós devemos fazer conhecido diante de Deus pela oração, é a forma mais simples que nós temos de orar, tá? Você chega diante de Deus e ora. Mas ele fala que nós não devemos apenas orar, porque em alguns momentos a ansiedade é algo tão agudo, tão terrível em nosso coração, que nós podemos apresentar uma súplica. O que é uma súplica? É implorar. Sabe quando você chega diante de Deus chorando, quebrantado, implorando a Ele para fazer uma coisa? Paulo está dizendo isso. Suplique a Deus. Implore a Ele, argumentando. E geralmente fazemos isso quando algo está tirando muito a nossa paz. E por meio da súplica nos colocamos diante de Deus como dependentes dEle, reconhecendo a nossa impotência diante da situação e esperamos da parte dEle a misericórdia. Mas o apóstolo Paulo termina que nós devemos orar, termina dizendo que nós devemos orar, fazendo súplica, mas tudo isso, seja a oração, seja a súplica, com uma coisa, com ações de graças. Ou seja, enquanto você ora, pedindo a Deus que te livre da situação que está te deixando ansioso, comece a agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele te deu. Comece lembrando de tudo aquilo que Ele já fez na sua história. Como Ele lhe tirou do lamaçal do pecado. Como Ele tirou a sua vida do reino das trevas, te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Enquanto nós oramos, nós não devemos murmurar, mas sermos gratos ao Senhor. Queridos, ajuda muito na hora da ansiedade começar a lembrar das bênçãos do Senhor. Lembrar que você já passou por diversas crises, mas o Senhor te sustentou. Você se lembra daquele dia que você disse, pronto, agora eu estou acabado. Agora deu ruim. Agora eu não me levanto nunca mais. Você morreu? Não. Está aqui hoje, não está? Então, a dificuldade de amanhã é a mesma coisa, tá? É uma luta. Deus já te livrou tantas vezes. Você pensou que ia estar acabado, destruído, e você não está acabado, destruído. Sabe por quê? Porque Deus está ao seu lado. Se estamos em Cristo, Ele está ao nosso lado. Perto está o Senhor. Queridos, um dos problemas do ansioso é que, via de regra, ele sofre de amnésia. Porque ele só pensa no futuro e esquece das bênçãos que Deus deu a ele no passado. E então, no versículo 7, encontramos o resultado de orarmos e suplicarmos ao Senhor com ações de graça. O que vai acontecer quando eu orar ao Senhor com ações de graças? Paulo fala no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui vemos uma promessa sendo descrita pelo apóstolo Paulo. Teremos a paz de Deus. Essa paz aqui que o apóstolo Paulo se refere é algo sobrenatural, visto que podemos enfrentar muitas dificuldades, mas só o Senhor é aquele que nos dá essa paz. Paulo fala que essa paz de Deus guarda o nosso coração e mente. É importante falarmos um pouco sobre o contexto aqui das palavras, porque Paulo usa essa palavra guardar, e ele usa uma palavra na língua grega que tem a sua origem dentro do vocabulário militar. É interessante que os irmãos devem se lembrar que eu falei que Filipos era uma cidade conhecida por ser uma cidade em que muitos militares viviam lá, especialmente militares aposentados. Então o que o apóstolo Paulo está falando é que quando estamos ansiosos e nós oramos, a paz de Deus guarda o nosso coração. Então, a ideia de Paulo é como se, enquanto oramos, a paz de Deus, tal como um guarda armado, viesse montar guarda na entrada da nossa mente e coração, para não deixar a ansiedade entrar. A nossa mente e coração, aqui é uma referência ao nosso interior. Lembremos que coração, para um hebreu, e Paulo é um hebreu, por mais que ele esteja escrevendo em grego, ele não está se referindo aos nossos sentimentos. Porque algumas pessoas podem pensar de maneira equivocada que quando fala de mente e coração, ele está falando dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Só que Paulo é um judeu. Então, quando ele está falando de mente e coração, ele está falando do todo do meu ser. Tá? Daquilo que eu sou mais íntimo. A paz de Deus vai guardar o meu coração quando eu orar. E vai guardar, sabe aonde?
no melhor lugar que poderia estar guardado. Você tem um tesouro muito precioso, alguma joia que alguém te deu? Um brinco. Algumas irmãs têm isso, né? Aquele brinco que a mãe deu para você, aquela corrente que a mãe deu para você, que era da avó, né? Que está na família há não sei quanto tempo, que você guarda de uma maneira muito especial. Se você tem um cofre em casa, você guarda dentro do cofre, porque aquilo é importante. E Paulo está falando que nós devemos guardar a nossa mente e coração em Cristo Jesus. Que lugar seguro para estar a nossa mente e coração, não é mesmo? Qual lugar mais seguro para estar a sua mente do que em Cristo? Absolutamente nenhum lugar. E ele fala que ao estarmos guardados em Cristo Jesus, ele fala de uma paz que excede a todo entendimento. Queridos, essa expressão ela é, no mínimo, curiosa. Porque ele fala de uma paz que excede a todo entendimento. Como explicar uma paz que excede a todo entendimento? Não sei. Se excede o meu entendimento, como é que eu vou explicar uma coisa que nem eu mesmo entendo? O que o apóstolo Paulo está falando é, tem gente que está passando por um momento terrível e ela está tranquila. Queridos, como pastor, algumas vezes, eu já fui visitar irmãos, já na linha final da vida. Alguns dias depois da pessoa falecer. E via de regra, os crentes, quando eles estão em momentos como esse, eles estão tão serenos. Às vezes você sai de casa e diz, eu vou lá consolar o irmão fulano, a irmã fulana, e você sai de lá envergonhada. Porque é você que é consolado. Eu, já pastor, chorei vendo ovelhas indo. E foi a ovelha que estava indo que me consolou. É uma paz que excede a todo entendimento. A gente não entende isso. Porque o Espírito de Deus vai transformando isso. Queridos, percebam que essa paz é a paz de Deus. Ou seja, é a paz que procede de Deus. Por meio da ação graciosa do Espírito Santo. Lembram-se? Gálatas 5:22. Ele disse que o fruto do Espírito é paz. Por que essa pessoa tem uma paz que excede a todo entendimento? Porque é um fruto do Espírito. O Espírito dá paz a essa pessoa. E esse é um sentimento de paz, tranquilidade, confiança e repouso na mente que apenas aqueles que têm o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador, é que podem desfrutar. E muitas vezes, queridos, nós temos a paz com Deus por meio de Cristo, mas não temos a paz de Deus. Mas somos estimulados por meio desse texto a buscarmos ao Senhor para termos a paz de Deus. O texto continua no versículo 8 e vemos a segunda orientação de Paulo para combater a ansiedade. Primeira orientação, ore. A segunda orientação, Paulo nos diz que para combatermos a ansiedade nós temos que pensar corretamente. Vejam comigo o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Na continuação da leitura, a impressão que temos é que Paulo continua tratando daquele assunto da ansiedade lá que ele iniciou no versículo 7. E esse finalmente não significa que Paulo estava finalizando o assunto, mas é o mesmo que dizer, eu ainda tenho mais alguma coisa a dizer. Eu não paro aqui, eu tenho mais algo a dizer. Então, se o primeiro passo foi a oração, ele segue agora para a segunda orientação, que é cuidarmos daquilo que pensamos, para pensarmos naquilo que edifica. Paulo sabe que a ansiedade, ou qualquer outro estado emocional, tal como a saudade, que é quando pensamos muito em alguém que se foi, é uma consequência daquilo que ocupa a nossa mente. Então, a ordem de Paulo é, ocupemos o nosso pensamento. Ocupem o vosso pensamento. Como? Com o quê? Paulo diz com tudo que é verdadeiro, diferente da mentira. Lembram-se que é o pai da mentira? À medida que alimentamos o nosso coração com valores e mentiras diabólicos, certamente nosso coração será tomado pela ansiedade. Todas as vezes em que nos afastamos da lei do Senhor, da palavra de Deus, e a verdade das Sagradas Escrituras não está tão clara diante de nós, adivinha o que vai acontecer? Você vai ficar ansioso. E ele diz,
tudo que for verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso coração. Tudo aquilo que é respeitável. Você já teve um pensamento desrespeitoso em relação a outra pessoa? Isso dá ansiedade no coração. Isso tira a nossa paz. Tudo aquilo que é justo. Queridos, quando nós fazemos alguma coisa que é injusta, quando nós fazemos alguma coisa que é errada, quando você sonega um imposto, quando você faz alguma trama errada, adivinha o que vai acontecer? Você fica, e se eu for pego? Tem gente que tem medo até da sombra, porque tem culpa no cartório, tem coisa escondida. Se a nossa mente e a nossa vida não está naquilo que é justo, você vai ficar ansioso. Tudo aquilo que é puro, a pureza. Mas Paulo não para aí. Tudo aquilo que é amável. De você amar o próximo e não ter ódio do próximo. Tudo aquilo que é de boa fama. Aquilo que ninguém fala mal. Da lealdade no casamento. Do cuidar bem do irmão, do respeitar o irmão. Coisas virtuosas, queridos. E tudo que merece louvor, o apóstolo Paulo termina de alguma forma englobando tudo que, alguma coisa que tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E alguns pontos que quero destacar aqui sobre essa orientação de Paulo. Primeiro, é que quando a nossa mente, o nosso pensamento, está focado só no problema, certamente isso levará a desespero e a incredulidade no cuidado de Deus. Queridos, muitas vezes, a nossa mente fica só no problema. Problema, problema, problema. E nós não pensamos nas virtudes que a palavra de Deus requer de nós. E se você fica com sua mente só no seu problema, sabe o que vai acontecer? O seu problema vai continuar lá. Pensar no seu problema não resolve o seu problema. Ficar o tempo todo remoendo, não vai resolver. Por isso que Paulo disse, olha, para de ficar pensando no problema o tempo todo. Vai pensar naquilo que a palavra de Deus ensina. Vai pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama. Mas em segundo lugar, queridos, além disso, muitas das situações que nos levam à ansiedade, elas na verdade nunca chegaram a acontecer. Foram apenas fruto do nosso coração inquieto que projetou problemas que nunca viriam a se concretizar. Quantas pessoas recebem um resultado de exame, né? Aí diz, ei rapaz, olha, tô acabado. Você já leu o exame? Eu não entendo nada de exame. Se eu for ler o exame meu, eu vou ficar apavorado. Né? Quantos dias de vida eu tenho? E eu já vi gente que pega o resultado do exame, não entende nada de medicina, lê e diz, meu Deus, eu tô frito. Aí quando chega lá no médico, o médico não é nada demais não. Só cuida da sua dieta. A pessoa, na cabeça dela, ela já estava morta. E vê se não é assim. No trabalho você chega, rapaz, amanhã eu vou ter que lidar com tal problema. Tal problema nunca chegou. Nunca aconteceu. A gente sofre de coisa que nunca vai acontecer, irmãos. É um dos problemas do ansioso. Problemas que nunca aconteceram são o foco daquilo que gastamos a nossa energia. Terceira coisa, certamente boa parte da nossa ansiedade é fruto de pensarmos coisas que não são condizentes com aquilo que deve ocupar a nossa mente. E aqui, queridos, deixe-me falar de uma maneira bem amorosa. Muito cuidado a forma como você consome noticiários. Você se lembra do período da pandemia? Quando a gente ficava ligando na TV, já morreram não sei quantos. Morreram não sei quantos. Agora tem vacina. Não tem mais vacina. Gente, era um desespero. Era infernal. Quem assistiu o Jornal da Globo, era para a pessoa tirar a própria vida. Que era só falando o número de mortos. E aí, resolveu o que no seu problema? Muito cuidado, queridos, porque às vezes nós estamos tão dedicados a estar atualizados nos noticiários que isso só traz angústia. Só sou eu que fico angustiado com a situação atual do país? O mês virou, lembra? E tem sanções do país mais poderoso do mundo contra nós. Vou ficar desesperado com isso? Tem gente que está completamente desestruturado por causa disso. Consuma o noticiário, mas cuidado para que isso não fique o tempo todo no seu coração. Porque você fica angustiado. Tem gente que sai de um jornal para outro, irmãos. E não tem como ter paz no coração se você vive assim. Às vezes é bom a ignorância.
conheça, entenda até certo ponto. Mas cuidado com o seu coração. Se focarmos na nossa mente, naquilo que Paulo descreve aqui, a nossa mente reagirá a isso, pois as nossas emoções são oriundas daquilo que pensamos. Então a nossa mente deve estar voltada para as coisas de Deus, para as promessas dele e para a forma como ele cuida de nós. No versículo 9, então, Paulo dá a terceira e última orientação para combater a ansiedade. Então, só lembrando, primeiro, oração. Segunda coisa, cuidado com os pensamentos. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo fala no versículo 9 é que nós devemos cuidar para viver corretamente. Vejam comigo o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. A última orientação de Paulo é para que eles colocassem em prática o evangelho de Cristo. Você quer se livrar da ansiedade? Quer cuidar da ansiedade? Comece a viver de acordo com o evangelho. Percebam que Paulo começou prometendo no versículo 7 que a paz de Deus seria conosco. Está lá no versículo 7. E a paz de Deus. Mas agora no versículo 9, ele mostra que mais do que a paz de Deus, mas o próprio Deus, o Deus da paz, vai estar conosco. Mas para o Deus da paz estar com eles, os filipenses teriam que praticar tudo aquilo que eles aprenderam, receberam, ouviram e viram. Façam isso. Tudo aquilo que vocês receberam de mim, que vocês ouviram de mim, que vocês viram em mim, pratiquem isso. E sabemos, queridos, que os filipenses conviveram um bom tempo com Paulo e se converteram por meio do trabalho evangelístico dele. Então Paulo está orientando aos filipenses a praticarem tudo aquilo que viram nele e por meio dele. Eles não deveriam ser crentes teóricos, mas deveriam viver a vida cristã na prática, aplicando no dia a dia. As consequências de viver na prática a vida cristã é que o Deus da paz seria com eles. E o Deus da paz será convosco. O mesmo Deus que dá a paz que excede a todo entendimento é o mesmo que estará conosco. E ele faz isso por meio da presença do seu Espírito Santo em nós. Se o Deus da paz está conosco, nós podemos enfrentar qualquer luta. Não será fácil, mas teremos a paz, a confiança em Deus. Percebam, queridos, que em nenhum momento aqui Paulo diz que Deus vai resolver tudo aquilo que está nos causando ansiedade. Ele não diz, olha, ora aqui e pronto, Deus resolveu tudo. Não, não é isso que ele está falando. Pode até ser que Deus resolva, mas algo ainda mais glorioso do que a resolução dos nossos problemas é sabermos que o Deus da paz nos dará a sua graça para suportarmos as lutas. Eu quero repetir isso. Mais glorioso do que termos os nossos problemas resolvidos é termos constantemente a presença do Deus da paz conosco. Sabemos que a promessa dele permanece até hoje. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, eu quero encerrar a minha exposição trazendo para nós 4 aplicações objetivas, claras. Primeira aplicação é que nós devemos estar conscientes que um dos motivos pelos quais andamos tão ansiosos é a falta de oração. Irmãos, por que muitas vezes nós ficamos ansiosos? Simplesmente porque, como diz o cântico, nós não levamos tudo a Ele em oração. Porque nós não buscamos mais a presença de Deus em oração. É a falta de apresentarmos a Deus aquilo que nos aflige. Mas, por meio desse texto, Cristo nos chama a nos achegar a Ele e apresentarmos aquilo que está tirando a nossa paz. Aqui é um convite claro do Cristo, dizendo, venham até mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E faça isso, lembrando de todas as bênçãos que Ele te deu. Lembre-se de quando Deus te livrou daquela dificuldade. Lembre-se quando você pensou que estava acabado e Deus foi misericordioso, restaurou a sua vida, restaurou a sua família, restaurou a sua sorte. Deixe que o seu coração seja tomado por ações de graças enquanto você ora. E quando fazemos isso, temos uma promessa,
de que a paz do Senhor nos guardará em Cristo. Lembre-se também que um crente que anda ansioso é uma péssima recomendação do Evangelho. Porque muitas vezes nós dizemos confiar em Deus, mas nós não demonstramos isso na prática. Dizemos confiar em Deus, mas nós não demonstramos isso na prática. Além disso, a ansiedade também é um mal que fazemos para nós mesmos. Porque nós ficamos doentes, trabalhamos maus e nos tornamos vulneráveis ao pecado. Um coração de um crente ansioso é algo que torna o crente mais suscetível ao pecado. Apesar de estarmos descrevendo atitudes espirituais para combater a ansiedade, nós não devemos desprezar também a necessidade de coisas simples. Cuide da sua alimentação. Cuide de fazer atividade física. Descanso. Tudo isso cuida o coração. Tudo isso guarda o nosso coração. Tudo isso ajuda a nossa mente a funcionar bem. Em segundo lugar, para termos paz, temos que ocupar a nossa mente com aquilo que edifica. Muitas vezes perdemos tanto tempo vendo noticiários e redes sociais que acabamos por deixar a nossa mente longe do Senhor e ansiosa. Por isso, invista mais tempo em refletir e meditar na palavra de Deus. Ao invés de você ficar o tempo todo passando de noticiário em noticiário, leia a Bíblia. Faça com que a Bíblia seja aquilo que você medita, aquilo que você pensa, para que então o seu coração possa ficar descansado, em paz, no lugar correto. Leia bons livros e busque ocupar a sua mente com a verdade de Deus. O resultado disso será desfrutar da paz de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos estar conscientes que a nossa ansiedade pode ter como fundamento a falta de uma vida cristã na prática. Muitas vezes, conhecemos muito bem a doutrina de Deus, a lei de Deus, mas nós não colocamos ela na prática. Quando não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, isso gera em nós ansiedade. Os irmãos devem se lembrar da descrição do rei Davi, lá no Salmo 51, no Salmo 32, melhor dizendo, das dores no corpo, da dor física por causa de pecado. E muitas vezes a ansiedade é uma consequência do pecado, porque ninguém consegue viver deliberadamente em pecado e ter paz no coração, especialmente se for um crente. Por isso que Paulo diz: tudo que vocês viram, ouviram e receberam de mim, vivam assim. Certamente a razão pela qual muitos crentes andam ansiosos é porque eles não praticam a palavra de Deus. Crentes sabem que algumas coisas não devem ser feitas, sabem que outras coisas devem ser feitas, e mesmo assim não fazem. Muitas vezes nosso coração é tomado por ansiedade, porque nós temos dificuldade de perdoar alguém, nós temos dificuldade de amar um irmão, e a consequência que vem é a ansiedade de fato. Na hora que desobedecemos ao Senhor, o Espírito Santo se entristece, e a paz de Deus naturalmente sai do nosso coração. A prática do pecado deliberado, quando sabemos que devemos viver como crentes, vai gerar ansiedade em você. Então, tantas vezes, o caminho para nós, para que a ansiedade possa ser tratada, é pedirmos perdão ao Senhor pelos nossos pecados e praticarmos tudo aquilo quanto temos recebido da palavra de Deus. Então, podemos afirmar, sim, que boa parte da ansiedade na vida dos crentes é resultado do fato deles não orarem, não encherem a mente com a palavra de Deus e não praticarem aquilo que a palavra de Deus manda e ensina. Por fim, a minha quarta e última aplicação é para você que está aqui conosco nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mais do que a paz de Deus, você precisa da paz com Deus. A paz de Deus é um estado ou uma condição que é exclusiva para aqueles que estão em Cristo. E por estarem em Cristo, essas pessoas podem desfrutar do sentimento de terem essa paz de Deus. Porém, a paz com Deus é aquilo que todo aquele que não é um cristão realmente precisa. Mas por que você precisa da paz com Deus antes de ter a paz de Deus? Porque a Bíblia descreve os homens em um estado de inimizade contra Deus. É necessário arrependimento, é necessário confessar
a Cristo como seu único e suficiente Salvador, para daí ter a paz com Ele. E só aí, tendo a paz com Deus, é que uma pessoa pode ter a paz de Deus. Você poderá estar passando pela maior luta da sua vida, mas se lembrará que tem paz com Deus e que pode ter a paz de Deus. Por isso, se nessa noite você se arrepender dos seus pecados, certamente o Senhor, pela graça dele, estará em paz com você. E assim você poderá desfrutar da paz de Deus. Aquela paz que apenas o príncipe da paz pode te dar nessa noite. Que o Senhor lhe abençoe. Que você encontre a paz em meio à ansiedade. Vamos orar? Senhor Jesus, nós buscamos a tua presença, tantos aqui com um coração ansioso, com um coração sofrendo em meio a circunstâncias e lutas que tiram a paz do nosso coração. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor derrame da tua paz, da tua graça, que o Senhor cuide e guarde do coração de cada um dos meus irmãos nessa noite. Que eles se apeguem e abrace a vida de oração, a meditação na tua lei, na tua palavra, que eles guardem a mente e que eles busquem viver de acordo com a tua palavra, para que então a ansiedade possa sair do nosso coração. Eu peço também, Senhor, se alguém no nosso meio que não tem ainda paz com o Senhor, que o Senhor quebrante o coração nessa noite. Que o Senhor traga da tua paz, que excede a todo entendimento, por meio da salvação, por meio da paz com o Senhor. Transforma vidas. Recebe pessoas nessa noite, Senhor. Acolhe elas pelo poder do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.